Olá, seja bem-vindo ao Programação Nacional. O Sínodo dos Jovens foi realizado no último mês de outubro, entre os dias 3 e 28, em Roma. E para falar sobre este assunto que aconteceu e tudo que aconteceu, eu recebo aqui o Lucas Galhardo, que é membro da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil. Bom, obrigado pela sua presença aqui, Lucas. Obrigado pelo convite, Júnior. Bom, primeiramente, vamos explicar para o pessoal aqui em casa, muitos às vezes não sabem ainda, o que significa sínodo? Bom, eu acho até interessante porque fora da igreja, pelo menos, nunca escutei essa palavra, né? Sínodo. E quando eu descobri, eu fiquei muito contente porque o sínodo é uma palavra que vem do grego e significa literalmente, né, caminhar juntos. Então tem esse espírito assim de caminhar juntos, que foi muito bem cultivado, com um destaque especial nesse sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Mas o sínodo é uma reunião que o Papa convoca com bispos, representantes de todo mundo, em especial, né, um sínodo dos bispos, que tem o objetivo de tratar algum tema urgente, algum tema importante, assim, que o Papa julga importante nesse momento, tanto para a igreja quanto para o mundo. Aliás, por falar em sínodo, o sínodo foi dos bispos que a gente fala, né? Falando sínodo dos jovens e tal, mas na verdade acabou sendo intitulado como um sínodo dos jovens, né? Porque nesse sínodo dos bispos se discutiu a questão do jovem na igreja. É isso que foi discutido? Sim, realmente o sínodo é dos bispos, né? Mas acho que nesse sínodo teve bastante essa participação dos jovens em especial, foi muito ativa, muito inclusiva, não só dos jovens, mas acho que de todos. Foi tanto um esforço da própria Secretaria do Sínodo, mas o próprio Papa Francisco pediu muito, né? Incentivou muito que esse sínodo fosse aberto a todos. Então, tiveram iniciativas inéditas durante o processo do sínodo, na questão dos instrumentos de consulta também, né? E foi muito incentivado que participasse desses instrumentos de consulta, não só nós jovens, não só católicos, mas também os mais velhos, também pessoas de outras religiões, ateus, inclusive. Então, esse sínodo teve essa intenção de ser o mais inclusivo possível, né? Bom, aliás, já falando nisso, vamos ver o que o Papa disse na questão da missa inaugural dos sínodos. Ele deixou claro que a voz da juventude deve ser ouvida. Vamos conferir. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. A voz do Papa Francisco se encheu de emoção ao recordar que neste Sínodo dos Jovens, os bispos da China continental estão presentes pela primeira vez. Hoje, pela primeira vez, temos aqui conosco 2 bispos da China continental. Nós lhe oferecemos nossa calorosa acolhida. Il nostro caloroso benvenuto. A comunhão de todo o episcopado com o sucessor de Pedro é ainda mais visível graças à sua presença. Em 22 de setembro, a Santa Sé anunciou a assinatura de um acordo provisório com a China. É um acordo difícil, assinado após décadas de negociações. No entanto, nem todos estão satisfeitos. Para alguns setores da igreja clandestina, significa apoiar os perseguidores. No entanto, o acordo permite situações históricas como esta, que 2 bispos da China continental possam participar de um evento oficial do Vaticano em Roma. O Sínodo dos Jovens vai testar a capacidade dos bispos de unir gerações e mentalidades. O Papa Francisco pediu 2 coisas aos padres sinodais. O primeiro pedido é deixar de lado o egoísmo deles para ouvir. Essa disposição nos protege da tentação de cair em posições moralistas ou elitistas e nos protege da atração a ideologias abstratas, que nunca tocam as realidades do nosso povo. O segundo pedido é pela criatividade, dinamismo e para fugir das mentalidades do sempre foi feito assim, para encontrar soluções que ajudem os jovens a se realinharem com a igreja. Relembrando passagens do Antigo Testamento, ele disse que a capacidade dos jovens de sonhar vai depender em grande parte dos mais velhos.
Risvegliare e rinnovare em nós a capacidade de sonhar. Vamos renovar em nós a capacidade de sonhar e ter esperança. Sabemos que nossos jovens serão capazes de profetizar e imaginar, na medida em que nós, adultos e idosos, possamos sonhar. Ormai adulti ou anziani, siamo capaci di sognare. Para a ocasião, a fachada da Basílica de São Pedro foi decorada com 2 tapeçarias, uma de São José e outra de São Miguel Arcanjo. O Papa pediu especificamente a intercessão do arcanjo em outubro, para proteger a Igreja dos ataques do diabo que tenta dividi-la. Bom, tá aí o início do sino. E você esteve lá, né, Lucas? Esteve presente. Aliás, conta um pouco para nós essa história. Como é que você foi parar lá, rapaz? Pois é. Você foi, eu acho que... Você foi o único brasileiro jovem? Como auditor, sim. Fui o único jovem brasileiro. Teve alguns bispos, lógico, que estavam lá, tudo, mas um jovem brasileiro, auditora, foi o único. Sim. Bom, foi um processo que começou em 2017. Então, assim, para explicar, né? Primeiro explicar que... Sim. Bom, até o fim desse ano eu faço parte da Coordenação Nacional da Pastoral Juvenil do Brasil. Então, a CNBB tem uma comissão de 3 bispos e um padre que se dedicam exclusivamente aos trabalhos e à motivação dos trabalhos com a juventude no Brasil. E para auxiliar, né, essa comissão episcopal, existe uma coordenação nacional de 10 jovens, que essa coordenação representa os distintos carismas que trabalham com juventude no Brasil. Então participam os secretários nacionais das 4 pastorais da juventude que temos no Brasil, 2 representantes de congregações que trabalham com jovens, 2 representantes de novas comunidades e 2 representantes de movimentos. Logo mais também 2 representantes de grupos paroquiais, né? Eu venho de um movimento, então sempre participei na paróquia, mas tive maior engajamento assim na igreja através do movimento de Schoenstatt. Eu participo do movimento de Schoenstatt, mais conhecido como Movimento da Mãe Rainha. Tem esse nome difícil, né? Movimento da Mãe Rainha, Movimento da Mãe Peregrina. Aqui em Atibaia, né? Tem um santuário bem conhecido em Atibaia. Atibaia. E, bom, o meu papel principal nessa coordenação não é representar só o movimento de Schoenstatt, mas fazer esse meio de campo entre a Comissão Episcopal e todos os movimentos juvenis no Brasil, né? E, bom, fazendo parte dessa coordenação, em março de 2017, em abril de 2017, eu fui convidado para ir junto com Dom Wilson Basso, que é o atual presidente dessa Comissão para a Juventude, é o bispo de Imperatriz, no Maranhão. Nós 2 fomos representando o Brasil num encontro organizado pelo Dicastério de Família, Vida e Leigos, que é onde fica a juventude, né? E esse encontro chamou-se De Cracóvia a Panamá. É um encontro que sempre acontece nas transições, né, entre uma jornada mundial da juventude e outra. Chamou de Cracóvia a Panamá, porque foi a última em 2016 e a próxima logo mais, né, em 2019 no Panamá. E então nós fomos participar desse encontro, que tem o objetivo realmente, você pode na assembleia assim participar, mais de 300 pessoas de diversas conferências episcopais, movimentos, comunidades, associações. E é um momento que você pode em plenário fazer suas críticas, sugestões para a próxima jornada, etc. É bem interessante esse encontro. E durante uma semana, dedicaram 2 dias aos trabalhos lá, dedicaram ao sínodo. Então, aproveitando a oportunidade de vários representantes de diversos países, né, lá nesse encontro, em especial jovens, nós trabalhamos durante 2 dias o mesmo documento preparatório, que foi o documento preparatório lançado para a consulta mundial, que foi lançado em 13 de janeiro de 2017. Nós trabalhamos esse documento, respondemos, debatemos assim as mesmas perguntas e já serviu como um primeiro teste assim da Secretaria do Sínodo, que esteve lá presente também, para uma consulta assim para o Sínodo. Aí, em setembro de 2017, ocorreu, organizado pela Secretaria do Sínodo agora, um encontro em Roma também, por uma semana, com especialistas em diversas áreas relacionadas ao tema do sínodo, né? Os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Então, alguns temas que foram tratados lá foram, por exemplo, o jovem e a identidade, o jovem e a tecnologia, a relação com a política, o compromisso social, o mundo do trabalho, a relação do jovem com o sagrado, a relação do jovem com a fé, a igreja. Então, foram convidados especialistas de diversas partes do mundo para estarem presentes nessa reunião, para também ser um forte instrumento de consulta, né? E
convidaram uns 20 e poucos jovens que estiveram participando nessa reunião de Cracóvia, Panamá, convidaram para estar nessa reunião com especialistas, né? Então, eu fui um dos convidados, então o convite veio diretamente da Secretaria do Sínodo, né, para participar. Depois, em março desse ano, teve uma das iniciativas inéditas desse sínodo, foi muito legal, que foi a reunião pré-sinodal, onde mais de 300 jovens estiveram presentes em Roma por uma semana. Era um grande momento do sínodo de escutar concretamente a voz dos jovens, tanto os jovens presentes lá, quanto também a Secretaria do Sínodo possibilitou a participação de mais de 15 mil jovens, né, que foi o número que participou. Do mundo todo? Do mundo todo, através do Facebook. Então, tinham mais de 300 presentes lá. Que legal. Mas criaram grupos no Facebook em 6 línguas diferentes, onde mais de 15 mil jovens responderam as mesmas perguntas que nós respondemos lá presencialmente. Eles também puderam participar e realmente as contribuições dele, eu vi e pude sentir mesmo que as contribuições também foram consideradas para o documento final dessa reunião pré-sinodal. E eu participei também nessa reunião, não como representando o Brasil. Nessa ocasião foram 3 outros jovens, parte dessa coordenação nacional representando, né, o Brasil. Mas a presidência internacional do movimento de Schoenstatt que me convidou. Então tinha uma vaga para um jovem do movimento e eles decidiram me convidar para participar. E aí depois o convite ao sínodo veio diretamente também da Secretaria do Sínodo para mim. Não sei quais os critérios a Secretaria usou, assim, etc. Mas esse foi um pouquinho do processo e também tive o privilégio assim, de fazer parte de todo esse processo, né, preparatório desse sínodo. Olha que interessante isso, né? Que honra, né? Você poder estar lá junto, né? Fazendo parte dessa história da igreja, né? Que isso fica, né, por todo o tempo, né, da igreja, com certeza. E como é que foi essa experiência de conviver com esses jovens lá dentro do sínodo e junto com os bispos, né? Porque a gente de fora aqui tem aquela ideia de que, olha, a igreja não sabe falar com jovens, a igreja ainda precisa aprender muito com jovens. Tem toda essa discussão que a gente vive falando por aqui, né? Está muito distante, às vezes os jovens estão num patamar, a igreja está num outro. Isso realmente foi levado em conta? Foi discutido isso lá? Eu acho bem interessante. Em especial, uma coisa que me alegra muito, assim, nesse sínodo, acho que justamente já traz e vai trazer ainda mais, acho que esse espírito de trabalhar juntos, de caminhar juntos, né, que é o grande significado do sínodo. Porque eu particularmente acho que nós jovens temos muito a contribuir, acho que se nós realmente nos darmos as mãos, assim, junto com os bispos, com os padres, com os assessores religiosos, com os mais velhos, né, com todos, eu acho que a gente consegue encontrar caminhos cada vez mais eficientes, assim, né? Então, acho que esse espírito de caminhar juntos é muito positivo. E a gente pode experimentar esse espírito, assim, de uma forma bem especial nesse sínodo durante o processo, porque em especial essas iniciativas inéditas, como essa reunião pré-sinodal, acho que demonstram esse esforço da igreja até mesmo de inovar, sabe? A questão do Facebook, por exemplo, a demonstração de usar da tecnologia, que hoje é um dos ambientes que o jovem está totalmente presente, né? Para poder chegar mais a voz de mais jovens do mundo inteiro. Então, foi muito interessante. E a outra iniciativa inédita que teve nesse processo de consulta do sínodo que foi lançada em julho de 2017, foi um questionário online, que o Papa Francisco mesmo pediu para que esse questionário não fosse respondido só por jovens católicos, né, mas por todos do mundo, os adultos, mais velhos, outras religiões, ateus, insistiu muito para que esse sínodo fosse o mais inclusivo possível. Então, também é uma demonstração desse esforço, né, de que essas duas iniciativas nunca estiveram nos outros sínodos, né? E por ter podido participar desse processo preparatório e principalmente no sínodo, eu senti muito esse espírito de estar lá junto, sabe, de ser escutado. Nós vivemos em especial no sínodo um espírito muito gostoso, assim, com os bispos, os cardeais, às vezes até fazendo brincadeiras, assim, sabe? Foi um espírito bem, bem gostoso, bem de família, assim mesmo. E por isso que eu acho que o sínodo em si, todo o processo e o sínodo em si tem esse grande exemplo, assim, né, desse espírito de realmente caminhar juntos, que eu acho genial se a gente conseguir fazer o máximo possível para que ele seja vivido também nas nossas realidades locais, nas nossas bases, de realmente tá à escuta do outro, ir ao encontro do outro, né, e a gente realmente conseguir
caminhar e trabalhar juntos, né? Sem dúvida. Bom, a gente vai agora, no decorrer do programa, esmiuçar um pouco mais do que foi discutido ponto a ponto dentro desse sínodo. Bom, foram várias coisas, mas vamos pensar algumas delas para a gente levar em consideração aqui e levar até você aí que está em casa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.